Doutora Karina, muito obrigado por receber a gente aqui para falar de um assunto que é difícil, mas é o assunto que você tem se dedicado há tantos anos. Muito obrigado por ter a gente aqui. Eu que agradeço. Na verdade, eu inclusive tenho uma biblioteca aqui da doutora Karina, vou mostrar algumas coisas. Então, a gente tem uma primeira obra aqui, Perdas no Desenvolvimento Humano, a tese, a dissertação de mestrado. Então, já falando sobre essa questão do suicídio, de quem fica, foi feito nos Estados Unidos. Depois tem um outro livro, Suicídio, Gestalt e Terapia. Esse é um livro onde a senhora doutora cunha um termo, né? E se assume como uma suicidologista. Perfeito. É um termo americano, no Brasil a gente não tinha ainda, e aí, a partir desse livro aqui, a senhora cunha esse termo. Tem o fruto do doutorado, Suicídio e Luto, Histórias de Filhos Sobreviventes, que tem muito a ver com a sua história, inclusive, e a gente vai conversar sobre ela aqui. Então, tem um longo caminho teórico aqui para falar sobre o nosso assunto de hoje. Antes da gente falar especificamente sobre questões de quem fica, quais são os sentimentos de uma pessoa que pensa em se suicidar, doutora? Por que esse pensamento de tirar a própria vida fica na cabeça de tantas pessoas? Alguns conseguem de fato executar esse plano, outros vão ter essa ideia ao longo da vida. Eu gosto muito de uma definição que o Edwin Shneidman, que é o pai da suicidologia, traz, que ele fala que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Então, o que causa o suicídio? Não existe uma única causa, mas a gente pode entender exatamente porque tem várias situações que fazem com que a gente vá se definhando existencialmente, que isso eu chamo de um processo de morrência. E aí, então, aparece exatamente o suicídio como um tunnel vision, que é o que o Shneidman traz, é uma saída, né, que a pessoa encontra para ela se livrar do sofrimento. Agora, a pessoa que comete o suicídio, ela não tem uma visão ampla de qual vai ser o sentimento de quem fica? É um ato egoísta ou ela realmente não consegue enxergar? Ela não vê que a não existência mais dela, inclusive por ter tirado a própria vida, vai causar tanta dor, tanto sofrimento, vai fazer com que quem fica tenha, inclusive, que buscar um novo sentido de vida. Eu prefiro falar que é um ato de desespero, tá? Porque eu acho que a gente não pode julgar aquele que está em intenso sofrimento. O próprio Shneidman, ele fala que suicide as a psychache. Isso quer dizer que é um sofrimento intenso psíquico. A pessoa não está em condições de discriminar exatamente o que ela vai causar no outro. É como se ela tivesse absorvida, né, em tamanho sofrimento que ela só vislumbra que é uma forma, inclusive, dela aliviar este sofrimento. Então, assim, muitas vezes, e eu acho que isso é importante falar, que quem fica, obviamente, fica com um fragmento enorme, né, adiante, né? Fica tentando se resgatar naquilo que era conhecido, naquilo que era comum para ele, né? Então, isso abre como se fosse uma cratera e é o que eu chamo de tsunami existencial. É como se a pessoa, o impactado, né, ofertasse, né, tentasse resgatar uma luz, né, que era o contínuo que ele estava vivendo. E a pessoa que pensou na morte ou que tentou e teve a morte consumada, obviamente ela não estava pensando, né, em quem ficaria. Por quê? Porque se a gente entende que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário, a pessoa talvez não quisesse se matar por inteiro. Ela queria matar uma parte que fazia com que ela sofresse. O que acontece, inclusive, é que alguns familiares podem, após o suicídio, aí sim desenvolverem uma doença emocional também, pelo problema que enfrentou. Eu acho, né? que tem um processo pós-traumático, né? Porque a gente entende assim que o suicídio, por ser uma morte violenta, repentina, escancarada, né, ela vai aflorar, né, e não dá para ser o mesmo. Eu costumo falar, a gente nunca é o mesmo depois de um suicídio acontecer, né? Porque isso é impossível, é como se também fosse um tsunami que aparecesse e assim, não dá para fingir que não aconteceu nada.
né? Tanto nas mortes consumadas quanto nas tentativas de suicídio, isso exige, é um convite para que haja uma ressignificação. Tanto nas tentativas de suicídio, quando a morte não é consumada, toda vez que um cliente tenta o suicídio, eu chamo a família. Né? Porque é um convite para essa família se reconfigurar, e eu entendo que o suicídio é um ato de comunicação, de uma dor sentida e não consentida. Né? A gente começa a fazer um trabalho para que essas pessoas consigam ir além daquilo que elas sabiam ser. Doutora, a senhora tem longos anos de estudo acadêmico sobre esse assunto, focando principalmente o sobrevivente. Quem fica? Quem teve alguém muito próximo que cometeu o suicídio. Mas a sua experiência não é só acadêmica. A senhora tem uma experiência pessoal. Então, a sua mãe tentou suicídio por muitas vezes. Num dos seus livros você diz que foram 13 vezes, mas esse nem é um número tão exato. Pode ser que tenha sido mais tentativas ainda. E você não se lembra da sua vida como criança, da sua mãe não tentando, né, se suicidar. Foram longos anos de tentativa. Como é isso? Como é viver com uma mãe, que é onde a gente busca uma estabilidade, onde a gente busca um aconchego, e a todo tempo você e a sua irmã estavam preocupadas, será que ela vai conseguir? Será que a gente vai ter que salvá-la hoje? Como é que a situação vai se resolver com a nossa mãe? A minha história na suicidologia começa quando eu tinha 10 anos de idade, com as várias tentativas de suicídio. Eu coloquei no livro Suicídio Gestalt que ela tinha tentado 13 vezes, mas assim, foram inúmeras vezes, né? E que isso marca, né, um trauma, né, e uma tragédia pessoal que fez com que eu migrasse exatamente, me direcionasse profissionalmente para me tornar uma estudiosa na prevenção ao suicídio e também para os impactados, que é, né, o luto pelo suicídio. Né? Na verdade, eu estava querendo, quando eu entrei na psicologia, eu entrei exatamente por isso, porque eu queria estudar essa alma, mas não uma alma saudável, porque eu não tinha esse parâmetro. Eu queria compreender essas almas, né, que falam que psicologia é estudo da alma, né, essas almas que estão em perturbação, né, que preferem a morte à vida. E como um contraponto, até por uma modalidade de enfrentamento e até também por um instinto de sobrevivência, eu me tornei amante da vida. Então eu fui para um lado oposto, né? Eu falava assim, tudo que eu menos quero é agir como minha mãe age. Porém, obviamente, como é esta mãe, né? E mãe é aquela que me deu a luz, e eu tentei entrar na psicologia para entender que uma pessoa que me deu a luz estava querendo tirar a própria luz, e eu precisava, por instinto de sobrevivência, até porque eu tive uma infância extremamente solitária, extremamente infeliz, né? A minha adolescência também foi uma adolescência das quais eu só vivia para cuidar da minha mãe. Então eu tive uma inversão de papéis, e aí então eu gosto muito da ideia do Sartre, que ele fala, o que importa é o que você faz com o que é feito de você. E como eu gostei muito desta ideia existencialista de que eu era uma existência diferente da minha mãe, então eu comecei a me comprometer a transformar minha dor em amor. Hoje eu me vejo uma pessoa muito cuidadosa. Eu oferto, que é o que eu chamo de extrair flor de pedras, né? Eu extraio beleza de um solo árido. Isso porque eu fui aprendendo que era a única salvação que eu teria. Eu não sei por que cargas d'água, eu desenvolvi esta estratégia oposta da minha mãe, né? Mas felizmente eu adotei isso como minha missão, minha vocação, inclusive como psicóloga, e por isso que eu tenho muito orgulho de falar que eu estudo a prevenção ao suicídio, né? Não no sentido de ser onipotente, mas de entender que é possível a gente ofertar acolhimento, esperança para as pessoas. Então, o meu caminho na psicologia foi exatamente assim, como é que eu posso oferecer para o humano, tanto é que eu fui para uma vertente que a Gestalt é uma abordagem humana,
humanista, existencialista, porque eu sempre acreditei no humano e na condição de que o humano nos decepciona, mas é com o humano que a gente tem também uma proximidade e uma nutrição para nos ajudar, inclusive, para continuar nossas vidas. E doutora, é muito bonito ver a senhora dizendo que a senhora partiu de um caminho de muita dor na infância e na adolescência e hoje é uma amante da vida e busca ajudar essas pessoas. Tenta tirar uma flor do solo árido, né? Como a senhora disse. Agora, o caminho não foi simples, Não. né? Tanto que num determinado momento você também tentou tirar a própria vida. Eu imagino que o exemplo da sua mãe tenha falado muito forte. O que, na verdade, isso é bacana que você me perguntou, né? Porque com 12 anos eu tive uma tentativa, assim, de suicídio, né? Eu tomei todos os medicamentos, a minha mãe tinha acabado, assim, de brigar conosco, né? Ela tinha brigado com meu pai, mesmo que separada, então, assim, é aquela coisa, situação atordoante, e aí, então, eu peguei todos os medicamentos da minha mãe e coloquei na boca, né? Ironicamente, porque eu falo ironicamente, porque sempre eu inverti o papel, era eu e minha irmã que socorríamos a minha mãe, né? A minha mãe que me pegou com a boca na botija, então ela falou, eu já tinha ingerido vários, ela tomava bastante medicamentos, eu já tinha ingerido alguns medicamentos e ela me forçou a vomitar, né? E ela falou, o que você está fazendo, menina? Eu falei, estou fazendo exatamente tudo que a senhora faz, né? E que eu não consigo compreender, né? Então, ela me bateu, depois de me forçar a vomitar, e me mandou para o quarto. Essa experiência, para mim, foi traumática, obviamente, porque mostrou o isolamento e inclusive o preconceito que eu fui recebendo e que ela recebia, né? Porque todas as vezes que a gente socorria minha mãe, a gente levava para os prontos-socorros e que isso também me marcou bastante, porque os profissionais chegavam, inclusive, a falar para minha mãe assim, Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para não fazer com que a gente perca tempo com a senhora. Isso é um absurdo que ainda hoje... Que absurdo, doutora. Ainda hoje acontece. É um tabu. Quem tenta se matar, né, começa a ser marcado, sabe qual? O ferro quente, assim, como se fosse uma marca, como se não pudesse sofrer, né? E que a gente precisa respeitar. Então, não é visto como uma doença, inclusive emocional. Exato, né? Com sofrimento. E, doutora, é interessante porque tantas vezes você salvou a sua mãe te salvou na sua tentativa aos 12 anos e, no final das contas, a sua mãe não faleceu por suicídio. Então, esse salvamento que muitas vezes passou pela sua mão, passou pela mão da sua irmã, de fato foi efetivo. Sim, até porque, assim, o que a gente tenta entender é que nada é por acaso. Obviamente, eu não gostaria de estar nessa missão e nesse trabalho com a prevenção ao suicídio e com a pós-venção. Eu não gostaria, se fosse, né, pela minha escolha. Mas como a vida não é do jeito que a gente quer, é o título do meu último livro, né, que é essa autobiografia, eu comecei a me dar conta que aquilo que foi trazido para mim como uma missão, né, eu preciso, né, me apropriar disso. Eu preciso entender que essa é a minha história e que até o final da minha vida eu vou fazê-la para dignificar a história da minha mãe. Não foi uma história fácil, nem para mim, nem para ela, mas eu não posso esquecer que eu sou mais daquilo que eu vivi, né? Eu sou a resposta que eu ofereço para as minhas dores, assim como o ser humano também é. Né? Então, assim, é o que nós fazemos com as nossas dores. Esse termo, extrair flor de pedras, eu extraí de uma técnica japonesa que chama kitsungi, que o imperador dá um pote rachado para o artesão e o artesão devolve esse pote rachado colocando ouro. E aí então ele fala aquilo que é descartável, aquilo que é o que a gente julga de perdas, que é essa ideia, a mensagem que eu coloco no meu livro Perdas no Desenvolvimento Humano, que assim, aquilo que a gente acha que a gente precisa abafar é exatamente o recurso necessário para você entender que você conseguiu superar.
Então, é isso que eu fui fazendo, é essa crença que eu fui tendo, inclusive para eu lidar com as minhas adversidades. É a minha dor que vai me empoderar e vai me fortalecer, porque é um trabalho visceral. Então, esta dor me faz, né, ter uma autenticidade no sentido de falar, este é o registro, eu tenho na minha história, eu sei que é a minha militância e a minha missão. E é isso que eu vou fazer até o dia da minha morte. Né? E isso é importante, a gente ir repassando, né? Trazendo uma esperança. Doutora, queria agradecer muito, mais uma vez, a senhora conversar com a gente. A sua história tão sofrida na infância e adolescência te fez ter tanta força agora para olhar para a vida, tanta fé olhando para a vida, se tornou uma alta acadêmica nessa área, ajuda tantas pessoas aqui no seu consultório e aquele sofrimento ajuda tantas pessoas que estão passando agora por esse sofrimento devastador. Então, parabéns pelo seu trabalho, que Deus continue abençoando muito, ajudar todas essas pessoas e muito obrigado por ter conversado com a gente. Eu agradeço, fico emocionada com as suas palavras carinhosas e é isso, a gente precisa acreditar, se tem vida tem jeito. Muito obrigada.